Fluminense recebe bolada milionária depois de classificação na Sul-Americana sobre o América de Cali. Mais informações sobre os cotistas da SAF do Fluminense. Celso Barros lançando pré-candidatura à presidência do Fluminense e homenagens ao Fábio, agora o jogador profissional com mais partidas disputadas na história do futebol. Você vai ficar sabendo de tudo nesse vídeo, mas antes de começar, sejam bem-vindos ao canal FluPlay. Eu sou o Eric Tricolor e não se esqueça de deixar o like, que é muito importante, aqui embaixo no vídeo, e também se inscrever aqui embaixo também e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e nenhuma live que chega aqui no canal. Então bora pro vídeo. Com a classificação na Copa Sul-Americana sobre o América de Cali, o Fluminense recebeu uma bolada em dinheiro e agora está classificado às quartas de final. E aqui junto ao site Netflu vamos ver junto a notícia que revela esses valores. Fluminense coloca bolada nos cofres. A classificação sobre o América de Cali colocou mais de 700 mil dólares, cerca de 3,8 milhões de reais, nos cofres do tricolor, engordando ainda mais a premiação que o clube vai receber da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. O Fluminense já garantiu 2.545 milhões de dólares, cerca de 13,93 milhões de reais, por sua participação na Copa Sul-Americana. Apenas por participar da fase de grupos, o clube recebeu 900 mil dólares. Durante a primeira fase, o Fluminense garantiu 345 mil dólares pelas 3 vitórias conquistadas, 115 mil dólares por cada uma. Ao se classificar para as oitavas de final, foram mais 600 mil dólares. Agora vamos ver aqui as premiações das próximas fases, Se o Fluminense se classificar à semifinal da Copa Sul-Americana, vai receber algo em torno de 800 mil dólares. Seriam 4,3 milhões de reais. Se chegar à final e for vice-campeão, 2 milhões de dólares, que dá mais ou menos 10,82 milhões de reais. E se for campeão, recebe 6,5 milhões de dólares, cerca de 35,18 milhões de reais. Depois de participar da Copa do Mundo e ir longe, chegamos até as semifinais, o Fluminense já garantiu muito dinheiro e agora avançando na Sul-Americana, na Copa do Brasil, vai acumulando mais dinheiro e estamos cada vez mais próximos de conseguirmos o maior caixa da nossa história em um ano. O ano em que o Fluminense vai faturar mais dinheiro, provavelmente vai ser esse ano de 2025. E agora falando de um velho conhecido nosso, que é o Celso Barros, aquele da Unimed, dos nossos tempos de ouro da Unimed, que veio como vice-presidente do Mário Bittencourt, mas depois os dois romperam, o Celso foi afastado ali da gestão Mário Bittencourt. Dessa vez, ainda mais com essa questão de processo de SAF e tudo mais, o Celso Barros lançou a sua pré-candidatura à presidência do Fluminense. Vamos ao site Netflu novamente para ver um pouco sobre essa situação. Celso Barros lança pré-candidatura no Fluminense com Rafael Rolim como vice. Os bastidores do Fluminense estão muito agitados em meio ao processo que visa a transformação do clube em uma sociedade anônima do futebol, SAF. O jornal O Globo, o blog do jornalista Anselmo Góes, confirmou Celso Barros, ex-VP e médico do clube, como um dos pré-candidatos à presidência para o triênio de 2025 a 2027. O ex-dirigente será um dos nomes da oposição à gestão de Mário Bittencourt em uma chapa que terá o procurador Rafael Rolim como vice. O empresário irá buscar uma união junto à oposição que conta com outros pré-candidatos anunciados. A tendência é que a candidatura da situação seja de Matheus Montenegro, atual VP-geral da gestão Bittencourt, que não pode concorrer uma vez que já foi reeleito. A questão do Mário Bittencourt já ter sido reeleito, ele já não pode concorrer mais. Então ele vai colocar ali o vice dele, que é o Matheus Montenegro agora para concorrer. A oposição, além de Barros, tem como pré-candidatos Leonardo Lespa e Ademair Arraes ao pleito, que deve acontecer em novembro. Celso Barros é contra a política de Mário Bittencourt e também sua proposta para a transformação do clube em uma SAF. Em entrevista publicada por Góes, ele criticou a iniciativa do atual presidente, que ainda pode assumir um cargo na futura SAF. Já foi falado a respeito disso, de que provavelmente o Mário pode ser o CEO da próxima SAF do Fluminense. O ex-VP apontou que não é entusiasta da SAF, mas admite transformação. Admite a transformação, desde que o processo seja tranquilo e transparente. Agora, abre aspas. Faltam 3 meses para a gestão do Mário acabar
e ele está querendo vender o clube e ainda ser o CEO da SAF. Se ele tiver um bom projeto, que o candidato dele seja o responsável por defender a proposta nos próximos meses. Não sou um grande entusiasta da SAF, mas também não sou contra. Outros clubes estão com problemas, vide Vasco e Botafogo. Se for um projeto tratado com tranquilidade e transparência, não vejo problema em ser debatido entre os conselheiros. Bom, pessoal, o Celso Barros, ele já é um velho conhecido nosso, ele participou da nossa era de ouro ali com a Unimed, né, entre 2007 e 2015, mais ou menos. Posso estar errando de um ano ou dois aí. Mas, assim, o Celso Barros, ele já deixou bem claro de que é totalmente contra o Mário. Eu tenho algumas objeções à gestão do Mário, mas, assim, no geral, né, o Mário é um dos presidentes que mais fez o clube crescer nos últimos anos. Então fica bem difícil, porque o Celso Barros lá atrás, na Unimed, ajudou muito o clube com dinheiro e tudo, mas não melhorou a estrutura do Fluminense na época. Na época da Unimed, o Fluminense, inclusive alguns jogadores do Fluminense, como Fred, Deco, entre outros, eram jogadores que eram contratados da Unimed. Eles recebiam salários da Unimed, não diretamente do Fluminense. Mesmo o Fluminense sendo campeão brasileiro em 2010, 2012, se falava muito que a estrutura do Fluminense não era boa. Apesar do Fluminense ter dinheiro para contratar craques, podia ter usado aquele tempo de prosperidade financeira absoluta para melhorar a estrutura do clube, coisa que não aconteceu. Está acontecendo agora com o Mário Bittencourt. Então, são dois lados da moeda. Eu já trouxe um vídeo aqui para o canal falando a respeito da SAF do Fluminense, sobre esse modelo onde seria um fundo, onde teriam cotistas, tricolores ilustres que iriam investir no clube, que talvez isso trouxesse um pouco mais de segurança para a SAF do Fluminense, já que ela seria administrada por tricolores, então isso leva a crer que há um maior interesse, né, em manter o clube saudável, em melhorar a estrutura do clube, em querer realmente transformar o clube, que já é uma potência, numa potência ainda maior, né, mas agora saíram informações sobre os cotistas, qual vai ser o perfil desses cotistas. Vamos novamente ao site Netflu verificar. SAF do Fluminense terá a cota mínima de 10 milhões e possíveis investidores são revelados. A discussão envolvendo a transformação do Fluminense em uma sociedade anônima do futebol, a SAF, é o grande tema em pauta no clube nessa semana. Nos bastidores, está sendo criado um fundo que seria composto por investidores tricolores para comprar a SAF do tricolor. De acordo com o colunista Lauro Jardim, já existe uma cota mínima e possíveis compradores. Quem pode investir no Fluminense e por quanto? Conforme Jardim, a cota mínima para investidores na compra da SAF será de 10 milhões de reais. A venda por valores mais acessíveis, um pouco mais à frente, ainda é estudada. Ainda de acordo com o jornalista, alguns tricolores já aparecem como possíveis investidores principais. Além de André Esteves, que controla o BTG Pactual, outros já se comprometem a ingressar no fundo. São eles, atenção, Guilherme Paes, sócio relevante do BTG, Luiz Antônio de Almeida Braga, controlador da Icato, seguradora, Thiago De Luca, CEO da Frescato. Essa Frescato já foi patrocinadora do Fluminense, é uma grande empresa do ramo de pescados. E José Zittelmann, cofundador do Fundo Absoluto Partners, entre outros. Jardim ainda revelou que a LZ Sports, criada pela Lazuli Capital para concentrar os investimentos em esporte da gestora, escolhida pelo BTG Pactual, vai ser a administradora do fundo. Eu ainda não vi nenhum clube que tivesse esse modelo de SAF, né? Então, provavelmente vai ser uma experiência totalmente nova, caso se concretize. Ainda falta os sócios que votarem para ver se isso vai ser aprovado ou não. Porém, é uma coisa totalmente nova e vamos ver se vai para frente, porque no final das contas, qual é o valor do Fluminense? Né? Qual é o valor? Quanto o Fluminense vale? Cada um vai botar 10 milhões, mas e aí, no final, quanto que vai ficar? Porque o Fluminense ele tem que sanar as suas dívidas, mas também continuar sendo um time competitivo. Né? Hoje o time tem a sua dívida equalizada, o time está organizado, a dívida está lá ainda, só que o Fluminense consegue manter tudo sob controle. Os salários estão em dias, o clube está pagando todas as contas, né? Mas pelo menos na minha visão, é imprescindível que o Fluminense vire SAF em algum momento, até para poder sanar essas dívidas, porque essa dívida só vai baixar se chegar ali com um porradão, né? E chegar ali e pagar uma parte da dívida, porque sempre que você tem uma dívida que ela tá num valor,
você chega com um dinheiro ali à vista para pagar, muito desse valor é abatido por conta dos juros. Né? Você tem uma dívida de 10 mil, aí tu chega com 5 mil para pagar numa porrada só, aquela dívida pode ser toda sanada porque os outros 5 mil muito provavelmente são juros. Então é isso que o Fluminense, pelo menos aparentemente, precisa fazer. Agora falando sobre o goleiro Fábio, que é o jogador, oficialmente, o jogador que mais vezes entrou em campo na história do futebol. Né? Ontem ele foi homenageado no Maracanã no jogo contra o América de Cali. E eu tenho aqui a lista dos jogadores com mais partidas na história do futebol agora, tá? Dessa vez é notícia do GE. Eu não vou nem ler a notícia, porque é tudo aqui questão de homenagens e tudo que ele recebeu, né? Ele ganhou um prato, pet na camisa, em homenagem a ele, ó. Acho que... Não tem aqui, mas teve lá o pet na camisa e tudo mais. Então vamos aos jogadores com mais jogos disputados na história do futebol. Em quinto, temos o Francesc Planica, com 1.181 jogos disputados. Em quarto, Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, ex-goleiro do São Paulo, hoje técnico, com 1.265 partidas disputadas oficialmente. Aqui temos um jogador que ainda está em atividade, assim como o Fábio, que é o Cristiano Ronaldo, em terceiro, com 1.283 partidas disputadas, e ainda contando, mas o Cristiano Ronaldo é um jogador de linha, né? Então dificilmente ele vai chegar à longevidade do Fábio, que é goleiro. Em segundo, Peter Shilton, que até ontem era ainda o jogador, né, com mais partidas na história do futebol. Agora não é mais, ele tem 1.390 partidas disputadas. E em primeiríssimo lugar, o nosso ídolo, super campeão, goleiro Fábio, que merece todas as homenagens, com 1.391 jogos disputados. É muito importante essa homenagem ao Fábio, esse reconhecimento. É um jogador do Fluminense, um jogador que sempre engrandece Deus nas suas conquistas, né? Sempre coloca o nome de Deus à frente de tudo, um cara temente ao Senhor. E não que seja merecedor, né? Porque não somos merecedores de nada, mas é uma grande honra, né? Que Deus tenha dado essa oportunidade ao Fábio, essa visibilidade, essa honra, né? Dele ser reconhecido. Né? O Fábio é um cara que realmente tá sempre colocando Deus à frente das coisas na carreira dele, e com certeza Deus honra esse tipo de gente, tá? Então fica aqui meus sinceros sentimentos. Eu vi o Fábio sendo campeão da Libertadores, campeão carioca, né? E campeão da Recopa. É um jogador também que está prestes aí, tá com o Fluminense aí com chance de ainda ser campeão esse ano da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Né, e que ele consiga ganhar mais títulos antes de finalizar sua carreira. Muito obrigado, Fábio, por ser esse goleiro ainda em tão alto nível no Fluminense, como muitos goleiros jovens que passaram antes não fizeram. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal aqui embaixo. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Valeu!